Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Assumindo o Descontrole. Aqui a gente conversa sobre diversos assuntos que são essenciais para você assumir o descontrole da sua vida. Afinal, a nossa vida ela não é e nem nunca vai ser 100% controlada ou controlável. Então, a melhor maneira para você viver uma vida mais leve, mais saudável, mais confiante, mais feliz é aprendendo a lidar com o descontrole. Eu sou a Gabi Abaracon e o nosso tema de hoje é: o problema não é o problema. E vamos entender mais sobre isso. Agora vou fixar aqui o tema da nossa live, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, já está fixado. Aproveita esse momentinho. O Instagram vai estar avisando o pessoal, né, para entrar. Vai convidando as pessoas para vir também, para vocês entenderem mais sobre esse assunto que é tão importante, porque o tanto de problema que a gente tem aí na nossa vida, a gente tem vários problemas na nossa vida, e às vezes a gente acha que o problema, eu gosto muito de chamar de desafio, a gente acha que o problema é mas na verdade, não é o que a gente está achando que é. E eu costumo até brincar que de achar morreu um burro. E aí a gente vai entender mais por que é tão importante a gente entender que o problema não é um problema. E o que isso tem a ver com o autoconhecimento, né? O que isso tem a ver com o autoconhecimento real, propriamente dito, porque é o autoconhecimento que a gente aborda aqui no autoconhecimento real, beleza? Então, vamos lá. Durante a nossa vida, a gente se depara com diversos problemas, com diversos desafios. E muitas vezes a gente acha que o que está causando esse problema é uma coisa. Só que tem muito mais por trás do que a gente está achando, tem muito mais coisa envolvida do que a gente possa imaginar. E a gente fica, cara, fulano que está causando esse problema na minha vida. Tal situação que criou todos esses problemas na minha vida, ou esse problema específico. Então, durante aí a nossa vida, a gente se depara com esses problemas e geralmente a gente acha conscientemente que a causa desse problema e que esse problema é referente a essa determinada questão. Só que, na verdade, o problema não é o problema que a gente acha. E como assim, né, Gabi? Fica uma coisa um tanto quanto confusa, só que a gente vai esclarecer isso tudo aí para vocês, ok? E vou trazer também o porquê que é tão importante a gente entender isso. Então, vamos lá. Essa é uma das questões, né, que eu trago sempre e é uma das coisas que mais surpreende as IDETs, que são as minhas mentoradas, né? A forma que eu chamo as minhas mentoradas. Eu chamo elas de IDETs. E aí, porque o método ID chama elas de IDETs, né? E aí o que acontece? É uma coisa que as meninas mais se surpreendem, que as IDETs mais se surpreendem. Porque elas falam, Gabi, eu jurava que o problema era esse. Eu jurava que o problema era esse. E aí, na hora que a gente aplica as ferramentas, que a gente entende como que a nossa mente funciona, que a gente usa as ferramentas certas para dar uma cavadinha, a gente descobre que, no fundo, o problema não era o que ela achava que era o problema. Às vezes, na verdade, a situação que ela acha que é o problema é só um gatilho para uma outra situação que está escondida, uma situação que está guardada e que você nem lembrava que poderia estar relacionado com aquilo dali, ok? Então, por que é importante a gente entender sobre isso? Por que é importante a gente ter consciência de que o problema não é o problema? Porque quando a gente fica focando numa coisa que a gente acha que é, a gente não resolve a que realmente é. E quando a gente não resolve a que realmente é o problema, você fica continuando tendo isso na tua vida. Esse problema ele vai continuar se repetindo, porque a causa real dele continua guardada dentro de você. A gente costuma ficar olhando só para o sintoma, e a causa continua.
Então, é muito importante a gente começar a ter essa diferenciação aí no nosso dia de que o problema não é o problema, porque enquanto você ficar olhando para uma coisa que não é realmente a causa daquilo dali, que não é o que tem por trás daquilo dali, você vai ficar tentando resolver as coisas que não são de verdade. Aí você vai ficar dando murro em ponto de faca. E também você vai ficar projetando, como a gente conversou esses dias, você vai ficar projetando nos outros o que você sente. Sendo que, na verdade, nem você sabe exatamente o que você está sentindo. Você não consegue fazer essa diferenciação. E aí, diga para mim. Gente, confirma aí para mim se vocês estão me ouvindo. Voltou? Hã? Tá, mas... Vocês estão me ouvindo, gente? Que deu uma travadinha aqui. Me confirma aí se vocês estão me ouvindo. Não? Tá, cá. Show. Ju também, muito obrigada. Para vocês travou? Não, tá normal? Ah, show de bola. Atualiza o teu aí para ver então, porque o Digníssimo ele fica acompanhando, ele veio me avisar que estava travado. Aí não travou. Show de bola. Então, vamos nós. Vamos nós. E aí vocês vão me dando um feedback também, hein? Me manda notícias que é bom para eu saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Muito bem. Gente, ao vivo tem dessas coisas, né? Então, vamos lá voltar para onde a gente estava. Então, o que acontece? A gente fica olhando aí para a nossa vida, para os nossos problemas, achando que esse é o real problema. Só que, no fundo, tem outra coisa. E por que isso acontece? Por que a gente acha que é um problema, que a gente acha que esse é o problema e, na verdade, não é? Porque a nossa mente, ela tem duas partes diferentes, na verdade, ela tem três, né? Mas envolvidas nessa situação, tem duas partes, que são a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. E a nossa mente consciente é a nossa mente racional, né? É a nossa mente que vai ter sempre uma justificativa, que vai estar sempre analisando, tomando decisões. E a nossa mente racional, ela vai achar um porquê. Ela sempre vai querer ter uma justificativa. Do tipo, que cor você prefere? Eu prefiro azul. Ok, você decidiu, né? Você tomou uma decisão, eu prefiro azul. Por que você prefere azul? Eu prefiro azul porque é a cor do céu. É a minha cor favorita porque é a cor do céu. Então, você sempre tem uma justificativa. Então, quando a gente fala sobre algum desconforto que tem aí no teu dia a dia, você vai achar conscientemente que o problema é um. Só que os que está lá no teu subconsciente, que é o lugar da tua mente que guarda aí todas as tuas memórias, que guarda tudo que aconteceu na tua vida, lá no teu subconsciente, a gente não sabe exatamente qual que foi a percepção. E aí, o que acontece? Lembra, o nosso subconsciente, ele cria padrões desde o momento que a gente está lá na barriga da nossa mãe até os nossos 7, 8 anos. E depois, ele procura coisas, situações e pessoas para reforçar aquele padrão que ficou registrado. E aí, a partir do momento que você desenvolve a tua consciência e que você desenvolve o fator crítico, que é a segurança da mente subconsciente, a tua mente consciente, ela vai achar justificativas para percepções subconscientes. Você conscientemente não sabe como que ficou registrado no teu subconsciente e aí você fica achando que é uma coisa. E na hora que a gente vai aplicar as ferramentas, na hora que a gente vai dar uma cavadinha, a gente descobre que o problema, na verdade, é outro. E aí a gente fica naquela questão que eu falei. A gente fica
tentando resolver ou colocando a culpa ou colocando a responsabilidade em uma coisa que não é realmente a responsável por aquele problema que a gente está sentindo. Ok? E aí a gente fica nisso e, na verdade, a gente está criando mais e mais situações de incômodo e mais problemas no nosso dia a dia. Porque a causa real daquilo dali está lá guardadinha. E enquanto você não entende essa causa e você não resolve essa causa, a tua mente subconsciente ela fica reforçando aquele padrão, aquela causa que gerou esse desconforto, e isso vai se repetir mais e mais na tua vida. Ok? Vou trazer aí para vocês um exemplo sobre isso, tá? Eu, durante a minha vida, hoje eu faço aí esses vídeos para vocês, eu faço lives, eu faço palestras, eu dou mentoria, cara, eu gravo muitos vídeos, né? E eu faço vídeos ao vivo também. E isso para mim, no começo, não foi nem um pouco fácil. E aí, Gabriela, eu achava que o problema era o quê? Era a câmera, ou que o problema era o meu perfeccionismo, né? Que tinha que ficar milimetricamente perfeito. Eu achava que o problema eram essas coisas. E aí eu ficava, né, tentando fazer, eu não conseguia, eu não entendia e não ia. Às vezes eu queria fazer um vídeo de 1 minuto e eu demorava 5 horas para conseguir gravar um negócio. E era uma loucura. Isso me incomodava, porque eu queria fazer e eu não conseguia fazer. E eu achava que o problema era em gravar vídeos, que o problema era o meu perfeccionismo. Até que eu fui aplicar as ferramentas que a gente usa no autoconhecimento real e eu me deparei com uma situação que não tinha nada a ver com gravar vídeos, mas que me bloqueava nessa questão. A gente às vezes acha que não tem nada a ver, mas no fundo tem. Eu fui entender que a questão não era gravar vídeos. O que tinha por trás do meu incômodo de não conseguir gravar vídeos era que eu ficava preocupada com o que as pessoas iam falar daqueles vídeos. Porque eu me deparei com uma situação que estava lá no meu subconsciente, onde eu estava sendo repreendida porque eu tinha quebrado um brinquedo e eu não conseguia consertar. Então, olha que viagem, parece que não tem nada a ver, mas no fundo era o medo do que as pessoas iam falar. E dentro disso daí tem uma outra coisa. Dentro disso daí tem uma outra coisa que é importante a gente perceber, porque às vezes a gente fica assim, eu tenho medo do que vão falar, eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Só que geralmente é um medo de algumas pessoas específicas. As opiniões que te importam de verdade são de determinadas pessoas. Então é muito importante a gente também dar essa cavada e a gente entender quem são essas pessoas específicas, porque na maioria das vezes não é todo mundo. Então, tem várias ferramentas que a gente usa para entender o que tem por trás do teu incômodo. Porque na maioria das vezes o problema não é o problema. E isso daí acontece por conta desse funcionamento da nossa mente. E é como eu dou o exemplo da caneca, né? A nossa vida, ela é uma caneca. Imagina, né, que ela é uma caneca. E no começo da nossa vida, essa caneca tinha um buraquinho aqui. E as coisas aconteciam e iam embora. As coisas aconteciam e iam embora. Só que chega um momento da nossa vida que acontece alguma coisa que esse buraquinho é, tampado. E aí você passa a acumular os acontecimentos da tua vida. Acumula os acontecimentos, acumula, até que acontece alguma coisa que faz transbordar. E aí, o que acontece? O que a gente faz? A gente olha para essa gotinha. A gente olha para esse problema. E a gente quer resolver isso daqui, né? Então, o que a gente faz? A gente pega, coloca todo o nosso esforço em resolver essa gota que vazou aqui,
Às vezes é um super tsunami, você quer resolver isso, e aí você tira. Beleza. Você fica um tempo bem, tranquila, segue a tua vida e acha que está tudo resolvido. Só que aí passa um tempo, outras coisas acontecem, outros desconfortos são causados aí na sua vida. E aí acontece uma outra coisa impactante que faz transbordar de novo. E aí transborda de novo, e você faz o quê? Você tira a gotinha de novo e passa um tempo, segue a tua vida e você continua fazendo as tuas coisas até que acontece de novo. E isso vai continuar se repetindo e se repetindo para o resto da tua vida se você não esvaziar a caneca, se você não entender o que realmente tem por trás desse incômodo. E é como se a nossa vida fossem várias canecas, né, de várias áreas, e aí às vezes transborda em uma área, não transborda em outra, às vezes transborda em todas. E a gente não pega o conteúdo dessa caneca e resolve. A gente não entende o que tem por trás. Então a gente acha que o problema é essa gotinha. Às vezes, ansiedade, às vezes, um pensamento muito acelerado, às vezes, alguma coisa que alguém te falou e você acha que o problema é a pessoa. E aí você fica focando só nisso. Só que você esquece que tem mais um monte de coisa que veio antes para que isso se torne um problema. Então, isso acontece em diversas formas na nossa vida. Não é só com problemas grandes, vamos dizer assim, mas às vezes também com problemas pequenininhos. Exemplo. Eu estou conversando com o digníssimo, né? Imagina, estou tendo uma conversa com o digníssimo, estou falando com ele, e aí ele fala alguma coisa que me gera incômodo, ou ele tem alguma atitude que me gera incômodo. E eu falo que me gera incômodo porque, lembra, ele não é responsável pelo que eu sinto. Só que como a gente não sabe, né, essa separação, a gente não sabe fazer essa separação, a gente traz isso pra gente. E aí eu falo que ele é o problema, que ele me incomoda, que ele me estressa, ou que foi o que ele fez que é o problema. Só que, na verdade, não é o que ele fez, o que ele falou. É o que eu interpretei daquilo dali. E também as questões que eu tenho, que eu carrego do meu passado, ou os meus valores, ou a minha linguagem do amor, que estão me gerando esse desconforto. Então, às vezes, que nem, um exemplo que é real, tá? Digníssimo, ele é mais distraído do que eu, né? E às vezes eu estou falando com ele, eu pergunto alguma coisa e ele tá lá no mundo paralelo dele. Ele não faz ideia do que está acontecendo. E aí isso me gera um desconforto. Cara, me deu uma pontada aqui, eu vou falar, o problema é ele, porque ele que não tá prestando atenção, porque ele é avoado, porque ele não sei o quê. E nada disso. O negócio é que uma das minhas linguagens do amor é tempo de qualidade. E isso mostra para mim como se ele não estivesse me amando. Sendo que, na verdade, foi uma coisa simples. Ele deu uma viajada, e quem nunca deu uma viajada? E aí, quando eu não sei separar isso, quando eu não sei entender que o problema não é ele, que o problema é a conexão que tem dentro de mim, e que, na verdade, eu não sou o problema, na verdade, eu sou a solução, porque na hora que eu entendo qual é a conexão e o que está conectando aqui dentro de mim, eu passo a não deixar esse sentimento tomar conta de mim, fica tudo diferente. Então, percebe que o problema não é o problema? E que a gente tem que aprender a diferenciar essas coisas? Faz sentido, Brasil? E eu trouxe outros exemplos para vocês também, tá? Mas antes da gente entender outros exemplos, o que acontece se a gente não faz essa separação? O que acontece quando a gente não entende que o problema geralmente não é o problema, na maioria dos casos? Faz muito sentido, né? O que acontece? A gente começa a descontar isso nos outros. A gente, além de não separar o que a gente sentiu do que realmente aconteceu,
a gente fica descontando nos outros, achando que a pessoa ou a situação são o problema, sendo que, na verdade, elas são apenas um gatilho para alguma coisa dentro de você que conecta com aquela situação. Ok? Então você desconta nos outros, você acaba sendo explosiva, você reage, né, naquele instinto de bateu, levou. Eu era super essa pessoa. Eu brinco até que eu não tinha pavio, meu pavio era negativo. Todo mundo falava, tem pavio curto. Eu falava, não, tinha pavio negativo. E por quê? Porque eu não conseguia identificar qual era o problema de verdade. Eu ficava achando que os problemas eram uns, e na verdade eram conexões que tinham dentro de mim e causavam esses desconfortos. Então é muito importante a gente entender, porque lembra, quando você tem um problema e você fica querendo resolver o que você acha conscientemente que é, e lembra que você acha, isso não significa que realmente é. Então, você acha que o problema é esse, você foca em resolver ele, só que, na verdade, o problema é outro. E aí, o real problema continua dentro de você, a causa continua dentro de você, e essa causa vai continuar gerando desconfortos e desconfortos, um atrás do outro, porque reforça o padrão que fez esse problema acontecer, e o padrão ficando cada vez mais forte, ele atrai para a tua vida mais situações, coisas e pessoas que confirmem o que você está sentindo. Por mais que aquilo não seja um sentimento agradável. A tua mente, ela é amoral, ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ela simplesmente cria o padrão e, a partir desse padrão, ela atrai para a tua vida situações, coisas e pessoas que confirmem o padrão que está registrado nela. Ok? Alguns exemplos sobre o problema não ser o problema, tá? Eu trouxe aqui uma situação. Isso daqui são casos reais, tá? Eu não vou falar nomes, mas são casos reais. Um exemplo. A pessoa, ela se incomoda que os filhos e o marido não ajudam ela nas tarefas de casa, tá? Então, a pessoa, ela se incomoda com isso. Esse é o incômodo dela. E aí, quando a gente foi aplicar essa ferramenta que eu uso lá no Método ID, que ajuda a gente a cavar, a entender o que tem por trás daquele desconforto, a gente descobriu que, na verdade, o que incomoda ela não é que os filhos e o marido não ajudam ela nos afazeres de casa. O que incomoda ela é que eles não fazem o que ela quer que eles façam na hora que ela quer. Então, percebe que o problema não é o problema? O problema não é os meninos não estarem ajudando. O problema é que ela não se incomoda com eles não estarem ajudando. Exatamente, ela acha que o incômodo é causado por eles não estarem ajudando. Mas o incômodo, no fundo, lá cavando, a gente descobriu que o incômodo dela é que eles não fazem como ela quer que faça, na hora que ela quer que faça. Porque tem até um filho dela que fala para ela, fala assim, ok, mãe, eu vou fazer, só não vou fazer agora. E aí isso incomoda ela mais ainda. E depois que a gente cavou e chegou nesse por trás do problema, fez muito sentido para ela. E aí a gente cria estratégias para ajudar ela nisso, para ela resolver esse sentimento dentro dela. E dentro dessa situação, tem até uma outra coisa que é importante a gente ressaltar, que é a questão da comunicação. Por quê? Ela, às vezes, pede e fala assim, filho, faz tal coisa para mim. Quando der, faz tal coisa para mim. E ela não fala que tem que ser naquele momento. Ela fala, quando der, faz tal coisa para mim. Ok, então quando der, ele vai fazer. E agora que ela entende que o que gera incômodo nela
é que eles não estão fazendo na hora que ela quer, uma das coisas que ela pode fazer para ajudar ela é falar: filho, eu preciso que você faça tal coisa agora. Ponto. Ela vai se comunicar de uma forma mais eficiente. Por quê? Quando ela comunica quando der, é quando der, tá aberto. E essa falha de comunicação é uma das coisas que gera muita treta no nosso dia a dia. E ela entendendo o que realmente causa desconforto nela, ela pode alinhar isso daí e reduzir os incômodos na vida dela. Então percebe que o problema não é o problema? Ela acha que o problema é um, mas na verdade o problema é outro. Outro exemplo, tá? Me sinto incomodada porque eu quero ir para a academia e eu não consigo. Ou eu não gosto, ou eu me saboto. E eu me sinto incomodada porque eu sei que eu tenho que ir. Esse também é um exemplo real, tá? Eu tô falando eu, mas é um exemplo de outra pessoa. Então, tipo, me sinto incomodada que eu tenho que ir pra academia e eu não vou. Beleza. Esse é o meu incômodo. Eu acho que isso é o que me incomoda. Na hora que a gente vai aplicar a ferramenta, a gente faz, né, tipo, uma série de perguntas, tem todo um passo a passo para fazer isso, para você cavar e você entender o que tem por trás daquele teu sentimento e você entender que o problema não é o problema, porque na maioria dos casos não é. Então, tá, ok, me incomoda porque eu sei que eu tenho que ir para academia e eu não vou. E aí eu faço a ferramenta e eu entendo que o que me incomoda no fundo é porque eu me sinto sozinha. E aí tu fala, cara, mas parece que não tem nada a ver, né? Tipo, pô, por que me incomoda que eu tô sozinha? E aí, na hora que você entende que o teu incômodo e o que faz você não ir para academia é que você se sente sozinha, você pode escolher como você vai lidar com esse sentimento. Você pode falar, ok, esse sentimento é meu, vai me incomodar, mas eu vou até ele passar. Você corre o risco dele não passar, né? Vai depender, mas você pode testar isso. Você aceita que ele é teu, para de gastar energia com ele e enfrenta ele e vê se ele vai parar de te perturbar. Ou você pode mudar isso. Como que você pode mudar isso? Cara, agora eu entendi que o que realmente me incomoda é que eu me sinto sozinha. Então, eu posso contratar um personal trainer, porque aí eu vou ter companhia. Ou eu posso optar por aulas coletivas, porque eu não vou estar sozinha. Ou também eu posso convidar uma amiga para ir treinar comigo, porque eu não vou estar me sentindo sozinha. Ou você pode fazer o quê? Você pode pegar e falar, cara, não vou mais treinar então. Vou ser sedentária para sempre. Então, você tem as opções. Na hora que você entende o que realmente te incomoda, na hora que você entende o que tem por trás do teu incômodo, você consegue lidar com ele de uma forma muito mais eficiente. Porque lembra, enquanto você está lidando com o que você acha que é e não é de verdade, você fica dando murro em ponta de faca. Ok? Outro exemplo aí de que o problema não é o problema. Uma pessoa que ela não confia nela. Ela se incomoda na hora que ela está fazendo alguma coisa. Vamos lá, né? Vou falar como se fosse eu. Eu me incomodo quando eu estou fazendo alguma coisa e eu começo a duvidar de mim mesma. E, pô, isso me gera um super desconforto. Porque, pô, eu tô duvidando de mim mesma. Eu sei que eu estudei, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho capacitação para isso, né? Eu já trabalho há muito tempo com isso. Então, porra, na hora que eu tô fazendo e que começa a me dar branco, aí eu não tenho certeza e aí eu fico na dúvida, isso me gera incômodo. Ok. Aí você acha que esse é o problema. Só que na hora que você começa a cavar, que você aplica as ferramentas e você entende o que tem por trás desse desconforto, você descobre que o que te incomoda é que você acha que as pessoas acham que você não é capaz e que você está comprovando isso para elas. Então, olha que samba do crioulo doido. No fundo, é uma outra coisa. No fundo, você está achando, está pensando no que as pessoas acham e que você está comprovando
o que você acha que elas pensam sobre você. E olha quanto achismo. A gente tem muito eu acho na nossa vida. E é o que eu falo, de achar, morreu um burro. A gente fica achando que o problema é um, a gente fica achando que a pessoa pensa isso da gente, a gente acha que vão falar tal coisa, e nisso a gente fica criando infinitas possibilidades na nossa cabeça. Só que o que acontece? Como a gente não sabe lidar com os nossos pensamentos, a gente se deixa levar por essas infinitas possibilidades. E aí vem uma coisa que eu reforço aí para vocês. De 100% das coisas que a gente cria na nossa cabeça, de 100% das coisas que a gente acha que vão acontecer, ou que a gente acha que vão falar, que a gente acha que estão pensando, de todas essas coisas que a gente cria na nossa cabeça, de 100% das coisas que você cria na sua cabeça, 90% não acontecem, não são reais, e os outros 10% acontecem de uma forma diferente do que você imaginou. Então, olha como que a gente, não sabendo lidar com os nossos pensamentos, a gente fica gastando energia mental e emocional de forma burra. Não queria falar burra, né? Mas é a palavra, não sei se tem uma outra. Desinteligente, pode ser? Fica melhor? Desfavorável? Digníssimo tá aqui, digníssimo suporte, me dando dicas. Então a gente fica usando esses nossos pensamentos e gastando energia de uma forma não muito legal. Então olha como que é importante tanto a gente entender o que tem por trás do nosso desconforto, quanto a gente tomar cuidado com esse tanto de achismo. Porque a gente acha demais, 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 demais. Vamos lá. Outra situação, tá? Imagina que uma pessoa chega para mim e faz uma piada, né? A pessoa vem e fica fazendo piadinha de alguma situação que acontece no nosso dia a dia. E aí, eu acho que o que me incomoda é a pessoa fazendo piada, porque, cara, a pessoa não tem mais nada para fazer, não, do que ficar fazendo piada. Só que, no fundo, o que me incomoda de verdade, não é que a pessoa está fazendo piada. É porque a pessoa já é adulta e ela continua tendo atitude de criança. Porque ela não se responsabiliza pela vida dela. Na hora que eu entendo isso, eu consigo reagir de uma forma totalmente diferente com a piada dessa pessoa. E lembra sempre, gente, o que você sente diante das situações é responsabilidade sua e não do outro. Ok? O que você sente é responsabilidade sua e não do outro. Uma outra situação que gera incômodo, isso daí pode ser que esteja acontecendo com muitos de vocês. Pensamento muito acelerado. E como a gente estava falando, né? A gente fica prevendo o futuro, prevendo o que as pessoas pensam, prevendo o que as pessoas estão achando também. E aí a nossa cabeça fica super, hiper, ultra, mega acelerada. E aí eu me incomodo com essa cabeça acelerada. Essa cabeça rodando pra caramba tá me incomodando. Não tá me fazendo bem. Eu tô incomodada porque eu não consigo lidar com esses pensamentos. E aí, na hora que a gente vai cavar, na hora que a gente vai entender o que tem por trás deste incômodo, a gente entende que o que realmente está gerando incômodo é que eu tenho que dar conta de tudo. Olha, que diferença. Você acha que o incômodo são os pensamentos, mas, no fundo, o teu incômodo é que você está tendo que dar conta de tudo. Que você tem muitos papéis na tua vida e você tem que dar conta de tudo. Na hora que a gente entende isso, cara, tudo muda. Tudo muda.
Porque em vez de você ficar louca, né, ou achando que você tá louca porque você não consegue controlar os seus pensamentos, e a gente sabe que controlar pensamento não adianta, que a gente tem que aprender a lidar com eles, e aí eles conseguem se organizar, dar uma equilibrada e parar de incomodar tanto a gente. Então, ao invés de você ficar achando que você tá louca, que você não consegue organizar os seus pensamentos e que isso está te gerando desconforto, na hora que você entende que, no fundo, o que está te incomodando é que você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer tudo sozinha. E, na verdade, você não tem que dar conta de tudo, você não tem que fazer tudo sozinha. Na hora que você entende isso, você pode mudar a tua atitude e fazer com que esse incômodo pare de acontecer. Isso daí pode ter várias situações para esse padrão estar aí, né? Mas aí você pode delegar algumas coisas, você pode começar a parar para pensar o que você pode delegar e o que você pode fazer com esse sentimento. Às vezes tem alguma causa mais profunda e aí você precisa de outras ferramentas. Então, a gente entender que o problema não é o problema é fundamental para a gente poder se libertar do que realmente está incomodando a gente. Porque enquanto você ficar no que o teu consciente acha que é o problema, você não resolve a real causa e esse desconforto vai continuar acontecendo com uma frequência grande na tua vida. Na hora que você entende que o problema não é o problema, que geralmente o que você acha que é o problema é um gatilho para alguma outra questão, e você tem as ferramentas certas para entender o que tem por trás, você entende o que tem por trás e você resolve o que realmente te incomoda. E aí você pode começar a reeditar essas questões e ter resultados completamente diferentes na tua vida. Faz sentido, Brasil? Me digam, vocês já tinham pensado sobre isso? Que o problema não é o problema? Que a gente vira e mexe está dando murro em ponta de faca? Insistindo em uma coisa e, na verdade, o que tem por trás é outra. E aí me veio até mais uma coisa aqui para a gente comentar. Hoje, né, hoje em dia, é comprovado cientificamente que mais de 70% das nossas questões físicas são de causa emocional e não de causa orgânica. E aí a gente tem mais um exemplo onde o problema não é o problema. Lembra que eu falei para vocês que o problema não é o problema, se manifesta em coisas pequenas, em coisas grandes e de diversas formas na nossa vida? Então, nessa questão de hoje, mais de 70% das questões físicas serem de causa emocional e não orgânica, é mais uma prova de que o problema não é o problema. Às vezes você tem uma enxaqueca muito forte, você sente muita dor de cabeça e não sei o quê, e você acha que o problema é a dor de cabeça. E aí, na hora que você vai entender, na hora que você busca se aprofundar, você descobre que o significado da dor de cabeça na testa, de acordo com a medicina germânica, faz todo sentido para a tua história de vida, para os sentimentos que você alimenta no teu dia a dia. Aí, ó, todo sentido, sim. E aí você descobre que o significado da dor de cabeça na testa faz todo sentido aí para o teu dia a dia. E se por acaso alguém aí sente dor de cabeça na testa com muita frequência, o significado, de acordo com a medicina germânica, é de impotência e desvalorização intelectual. Ou seja, eu não me sinto inteligente. Eu não me sinto capaz intelectualmente, eu me sinto burra. E aí, você acha que o problema é a dor de cabeça. Só que, no fundo, o problema é que você vem alimentando há muito tempo, há muitos anos, um sentimento de não ser capaz, de não ser suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não ser esforçada o suficiente intelectualmente. E aí o teu corpo começa a te dar sinais. E você acha que esse sinal
é o problema, mas na verdade ele é só um sintoma que está te mostrando que tem uma causa por trás desse sintoma. Então, as questões físicas, né, que são de causa emocional, lembra, não é toda questão física que é de causa emocional, né? Mas hoje é comprovado que mais de 70% são. Então, isso daí também mostra que o problema não é o problema. Você acha que o problema, às vezes, é uma gastrite. Só que, na verdade, é uma emoção que você vem carregando há muito tempo que está começando a causar alterações aí no teu físico. Então, olha como que as variáveis do problema não é o problema, são assim, ó, inúmeras, e como é importante a gente entender sobre isso para que a gente possa realmente mudar as coisas na nossa vida. Porque enquanto a gente ficar no problema que a gente acha que é, a gente não vai resolver e isso vai continuar se repetindo aí no seu dia a dia. Belezura? Então, por hoje é isto. Espero que tenha feito sentido, que vocês comecem a se observar mais e trazer essa visão de que o que está te gerando desconforto geralmente não é a causa real, é o que você acha que é. E aí você percebe que o problema não é o problema, você começa a buscar formas de entender o que tem por trás do teu desconforto, porque na hora que você entende o que tem por trás, você consegue resolver essa questão. E aí os teus incômodos começam a reduzir e você consegue viver uma vida mais leve, mais saudável e mais feliz. Belezura? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e bora assumir o descontrole. Belezura? Um beijo e até a próxima.